Pergunto ao público, nós podemos começar? Então, vamos começar. A proposta de hoje à noite é a mesma proposta de ontem, depois que terminou toda a programação. Só para explicar, se por acaso alguém ontem não ouviu a explicação, no último M, no sexto M, nós tivemos uma sala apenas com 30 participantes para discutir exclusivamente a questão da esclerose lateral amiotrófica. Como lá não tínhamos um espaço contratado que pudesse esperar para que todos pudessem ficar à vontade de participar ou não, então nós ficamos constrangidos que praticamente dentre 300 pessoas tivemos que escolher 30 para poder participar. E obviamente surgiu aí um volume de reclamação enorme, porque quer queira, quer não, alguém estava sendo excluído. Mas não havia um outro método, porque nós queríamos oportunizar as pessoas que estavam estudando e tratando com ela, para que elas trocassem experiência. Então, nós fizemos isto ano passado. Como muita gente reclamou, então, para este ano nós propusemos 2 salas, 2 momentos, só que eles ficariam numa forma invertida. Todos poderiam participar, sendo que do debate em cima do problema, ficariam aqueles que estão lidando com a enfermidade. Esses se inscreveriam demonstrando interesse ou não de trabalhar com, no caso, o aspecto que fosse abordado. Neste momento aqui será o lúpus. E o público, quem quisesse assistir como ouvinte, ficaria. Quem quisesse depois participar perguntando ou interferindo, espera que todos aqui se manifestem, depois que as discussões aqui de cima tiverem concluídas, então o público poderá participar, seja levantando a mão, ou se pronunciando, perguntando, confirmando, pedindo complemento, discordando, e aí fica totalmente livre. A única restrição que nós temos é a de tempo. Então nós temos um tempo para que tudo isto aconteça. E o tempo ainda é pequeno, mas o melhor que a gente faz é aproveitar, e apesar de ser um tempo mais flexível do que os outros, não podemos exceder tanto, até porque as pessoas que trabalharam, nós que estamos aqui como visitantes, nós já estamos um pouco cansados, mas aqueles que vêm trabalhando para montar o evento, estão a essas alturas para lá de estourados. Não seria justo a gente ficar estendendo demasiado. Então a proposta é essa. Nós vamos conversar aqui sobre lúpus. Se por acaso algum magnetizador aqui presente tiver alguma experiência que queira também participar, deixe já bem registrado que assim que a gente terminar aqui, você se levanta, vai ter um microfone e você expõe a sua experiência e inclusive poderá participar sendo debatido com esses que aqui estão, ok? Quem quer começar? Vamos lá. Adilson do Ceará vai começar a sua abordagem. É uma cidade nova que acabou de ser criada no estado do Ceará e se chama Aracaju. Vamos lá. Nós trabalhamos com um caso de lúpus. Durante mais ou menos 1 ano e meio, fizemos o tratamento. A técnica que a gente usou foi basicamente trabalhar humeral e esplênico, e além de dar um suporte aos rins e também ao fígado da paciente por conta da grande carga de corticoides que ela tomava. Então, os centros de força basicamente eram humeral e esplênico e rins. E trabalhávamos o fígado para dar um suporte esplênico. E o fígado nós trabalhávamos para dar um suporte por conta da carga de medicação. E os resultados é que ela se livrou dos medicamentos. Ela tomava uma carga altíssima de corticoides, tinha crises constantes, simplesmente se livrou dos medicamentos, voltou a ter uma vida completamente normal. Apesar de, vez ou outra, se ela tiver uma nova crise de lúpus, aí ela volta a tomar o medicamento. Mas com o tratamento ela se livrou completamente dos medicamentos que ela tomava. Deixa eu já te fazer então a primeira pergunta, Adilson.
faz parte da pergunta. A Ana está aí? Ana Vargas? Ana Vargas, se você puder vir aqui só um minutinho. Escuta o que eu vou falar, para você não se locomover tanto. Se você quiser, o microfone chega a você. É o seguinte, a Ana, pelo que ela relatou há mais ou menos 5 ou 6 anos, ela relatou a experiência que ela tem com o uso do corticoide por parte do paciente, como que a roubar muito o efeito do magnetismo. Então, pacientes fazendo uso de altas dosagens de corticoide têm uma perda alta da eficiência no tratamento magnético. E aí o que eu quero colocar para o Adilson, e com essa interferência da Ana, porque a Adilson acaba de falar que trabalhou o lúpus com um paciente que fazia uso demasiado forte de corticoides. E resultou algo positivo. Então, eu queria que vocês dois colocassem para nós as experiências com o corticoide, tanto a Adilson, como foi que ele venceu essa barreira, e até que ponto a Ana pode dizer qual é a extensão dessa barreira do uso maciço de corticoide versus magnetismo. Quer falar primeiro? Tudo bem, obrigada. Bom, em primeiro lugar, não se trata de um caso de lúpus. Essa paciente tem um histórico longo no nosso grupo. Ela tem 20 anos hoje, começou com 12 para 13 anos. Ela tem uma doença autoimune chamada dermatopolimiosite severa crônica. É uma doença gravíssima, tratada dentro da área dos reumatismos, com pouca pesquisa, com pouca medicação em torno. E ela foi diagnosticada, inicialmente tratada na sociedade, enquanto ainda fazia os exames. E houve, dos primeiros exames em que começaram os médicos a trabalhar a hipótese do diagnóstico, até os exames que confirmaram esse diagnóstico, ela foi atendida com passes magnéticos diariamente, ao longo de 3 meses, nesse espaço em que ela estava ainda confirmando o diagnóstico dessa doença bastante rara. E os resultados foram impressionantes dos exames. A queda dos dados, dos níveis, que eu nem recordo agora o nome exato lá mas os exames demonstravam uma queda impressionante do índice lá, ou do, como chama essa, enfim, do exame que era feito e que comprovava essa doença. Obviamente, isso refletia na melhora dos sintomas e do estado dela. Ela, nesses 3 meses, recuperou o andar, recuperou movimentos. Ela caminhava com extrema dificuldade, ela era literalmente meio que um pouco arrastada pelos pais, um pouco carregada, no início do tratamento. No final desses 3 meses, ela já conseguia caminhar, e eu nunca vou esquecer isso. No final, mesmo assim, quando fechou os 3 meses iniciais que veio esse diagnóstico, ela me ajudou a recolher as cadeiras da sala do passe. Isso eu jamais vou esquecer. Ela conseguiu levantar, pegar as cadeiras e empilar. São cadeiras plásticas. Aí, então, ela começou, por orientação do médico que a tratava, da equipe, com uma altíssima dose de corticoides. E o mentor espiritual que nos auxiliava nesse trabalho nos disse assim: bom, agora nós vamos começar a trabalhar procurando manter os ganhos que se teve até aqui e evitar efeitos colaterais desse tratamento. Foram experiências muito ricas, eu relatei muitas delas em e-mail para o Jacó, inclusive de acompanhar esses passes, algumas coisas com vidência que me foram mostradas. Enfim, aprendi e tenho aprendido muito com este caso. Resumo: esse uso de altas doses de corticoide acabou se mostrando ineficaz para a doença e acabou se mostrando também que o resultado que nós havíamos conquistado também foi, obviamente, prejudicado.
Se trabalhou muito tempo tentando segurar a situação em um determinado nível, ela trocou de médico, ela passou a ser atendida por uma médica em Porto Alegre, e nós nunca havíamos comentado com os pais essa orientação que a gente já tinha de que esse uso não daria um bom resultado naquele caso. E realmente, com o passar dos meses, se comprovou que não tinha. Então, eles resolveram trocar de médico, procuraram uma especialista, uma das poucas no estado que trabalhava com essa doença na época. E ela trocou essa medicação, deu outra medicação, em que não havia essa dose de corticoides, reduziu isso. E aí retomamos os passes, e essa doença se manteve equilibrada por muitos anos. O primeiro indicativo era que essa menina não completaria o 1º grau, ela fez o 2º. Aí depois houve uma tentativa com uma medicação, uma experiência, eu não entendi muito bem como é que era. Eu sei que eles saíram da cidade de Pelotas, e não sei se foi São Paulo, se foi Curitiba, realmente me falta a memória. E ela se submeteu a experiências de drogas, experiências na área médica novas. Ficou afastada do trabalho magnético e retornou quando tudo isso deu errado. E retornou com uma imensa perda da qualidade de vida, porque enquanto ela estava com esses tratamentos, a doença estava sob controle, tanto que eu disse que ela conseguiu completar o 2º grau, quando a expectativa era que ela não completaria o 1º. Ela caminhava, ela tinha uma vida com limites pela doença, no entanto, uma vida com uma qualidade de vida muito maior do que ela teve depois. E ela retornou a Pelotas, extremamente traumatizada com as experiências a que se submeteu. Não sei mesmo o nome do lugar, me falaram, mas eu realmente esqueci. E num estado péssimo. Nós levamos 1 ano e 2 meses tentando recuperar magneticamente ela. E eu confesso para vocês que nesse 1 ano e 2 meses, inúmeras vezes, eu me perguntei, assim como a equipe que atende ela, se nós não estávamos impedindo o desencarne dela. Porque ela voltou movimentando a cabeça e 2 dedinhos. Precisa ainda de pessoas que a alimentem, precisa que os pais levem ao banheiro, enfim. Um estado de dependência grande, ela usa cadeira de rodas. E isso, obviamente, tem uma marca emocional e um trauma dessas experiências muito grande, principalmente se considerando que se trata de uma adolescente e que teve essa juventude marcada por esses fatos todos. Segundo o que eu havia estudado sobre essa doença, ela é cíclica e ela entra em remissão natural, e isso também, lá nas primeiras orientações espirituais, havia sido colocado. Ela entra em remissão natural aos 20 anos, após essa idade. Ela fechou os 20 anos no mês passado. E, para minha surpresa, porque realmente eu disse para vocês, por bom tempo, o que nós podíamos fazer era, quando se trata com um organismo muito debilitado, eu não posso trabalhar muita energia, porque eu corro o risco de piorar isso, então eu tenho que recuperar com muita lentidão, né? Eu tenho que trabalhar com muito cuidado, para depois, então, poder recuperar um pouco, tentar trabalhar um pouco isso. E, para minha surpresa, eu comecei a notar que, de janeiro para cá, eu comecei a notar que a pele dela melhorava. Porque antes a pele dela parecia granulada. E sem falar que ela tinha muitas dores, enfim, um quadro que não adianta, se eu fosse contar aqui, eu ia levar o resto da noite contando. Então, um quadro muito sério. E eu comecei a notar que a pele dela melhorava, o cabelo melhorava, né? E ela foi melhorando. E o interessante é que começou com a pele do rosto melhorando e foi descendo, e ela tinha as extremidades muito difíceis. E hoje isso está bem melhor mesmo. Consegui,
né? Porque ela, depois que retornou dessas experiências, ela não quis mais saber de médico sob hipótese nenhuma, e isso me causava uma angústia muito grande. Porque eu digo, poxa, eu sei que a doença é grave, eu sei que é séria, e eles estão se colocando integralmente nas nossas mãos. E isso é muita responsabilidade, porque nós não somos da área médica. Como eu disse, nós desenvolvemos vários trabalhos e gostamos muito quando existe uma integração entre essas áreas. E elas resolveram, não, ela não, até hoje ela não quer nem saber, em hipótese alguma, de se submeter a outras experiências médicas. Consegui, com muito esforço, convencê-las a ter um fisioterapeuta, porque pelo menos é alguém da área. É um fisioterapeuta que eu conheço, sei que é um rapaz extremamente qualificado. E gostei muito da avaliação que ele me deu, porque ele me disse assim, olha, pelo quadro dela, ela tem condições de recuperar o andar dentro de um prazo de 4 a 6 meses. E a questão de quase 3 anos, ela só tem recebido passes magnéticos, chegou nesse estado. Só também não temos mais nenhum exame para ir comprovando, a gente só tem que ir observando o quadro, observando as condições, observando pela voz, observando pelos movimentos. E essa é a minha experiência com corticoide, Jacó. Eu não sabia dessa informação que a Ana passou aí, de que essa doença ela entra em estado de remissão a partir dos 20 anos de idade. Quando pegamos essa paciente para tratar, ela já tinha mais de 30 anos. O caso que eu atendo não é lúpus. Ah, tá. Ah, tá bom. Ah, então tá certo. Nossa Senhora. Deixa para lá. Tá. A nossa paciente ela já tinha mais de 30 anos e tinha a doença desde criança. E nós apresentamos esse caso no segundo encontro de magnetizadores, há 5 anos atrás, inclusive com o testemunho da própria, que estava junto comigo também apresentando o trabalho. E realmente nós trabalhávamos o fígado com bastante imposições ativantes, com essa intenção de fortalecer o fígado para que ele resistisse aos corticoides e que ele pudesse melhorar. Então, o que é que acontecia? O magnetismo, ele lutava contra a coação do corticoide no fígado, não na doença, contra a doença, mas no fígado, para poder ele suportar, ele resistir ao impacto dessa medicação nesse órgão aí. A medicação ela foi sendo retirada aos poucos pelo médico dela, até realmente zerar. E ela ficou sem medicação, sem tomar corticoides durante muito tempo. Ela foi depois ter algumas crises, de vez em quando eu sei que ela tem algumas crises, e ela vai ao médico e volta a tomar corticoide outra vez. Mas aí eu não tenho a informação se ela acaba deixando novamente de tomar a medicação depois que a crise passa, não sei. Mas eu sei que durante muito tempo, no tratamento, ela ficou sem tomar corticoide. Ok, alguém aqui quer falar alguma coisa sobre o corticoide, sobre o que ele está falando, acrescentar, perguntar? Diga, o que você quer? Além do atendimento que você está fazendo no fígado, você citou o esplênico e o humeral. Qual foi a técnica que você usou e o tempo? Dispersões concentrações e dispersões, ativantes e calmantes, tanto no humeral quanto no esplênico. Interessante lembrar que essa doença ela tem um grande componente, um forte componente emocional. O portador de lúpus, se ele tiver uma pequena contrariedade, uma pequena mudança de humor, emoção à flor da pele, exatamente isso. De imediato, muito rapidamente, surgem grandes manchas vermelhas na pele. E ela tem complicações na doença. Então, talvez seja essa a ligação do esplênico com a doença. Então, nos dois, tanto no humeral quanto no esplênico, eram dispersões e concentrações ativantes e calmantes. Nos rins e no fígado também eram concentrações ativantes com dispersões transversais. Eu gostaria de dizer o seguinte, que existem vários tipos de lúpus.
e a gente deve saber disso. E existe um lúpus um tipo de lúpus específico que leva à morte. E esse foi o lúpus que nós tratamos na nossa casa. O nosso também. E ele, na verdade, essa pessoa que chegou para a gente era uma menina de 20 e poucos anos, e ela era de família hispana, Peru, eles eram peruanos, a família, um pessoal muito simples. E ela me chegou uma vez carregada nos braços, literalmente, no centro, e mandaram para o magnetismo. E a mãe não dizia o que ela tinha. O que a sua filha tem? Não sei. Então, a gente começou a atender, e ela começou primeiramente, era fazer com que a pessoa não conseguia nem sentar na cadeira. Na época, a gente usava a cadeira. E ela foi se recuperando aos poucos. Só que quando a gente fazia o tato nela, e principalmente o dia que eu fui fazer o tato, eu fiquei assustadíssima. Porque na hora que eu pegava aqui essa área do gástrico aqui, e toda a parte da barriga mesmo, eu nunca senti uma sensação como eu sentia nessa menina. E um dia eu cheguei para a mãe e falei, você, por favor, pode pedir que ela procure um médico, porque tem algo de errado com ela. Eu não sei exatamente o que é, mas tem alguma coisa aqui no fígado, tem alguma coisa nessa área aqui do gástrico, toda essa área. E a barriga da menina realmente estava inchando. Sim, 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 e nunca levava, até que um dia eu recebi um telefonema e ela estava no hospital. Bom, resumindo uma história longa, essa menina foi diagnosticada com lúpus, o pior de todos os lúpus, mas a mãe não aceitava o diagnóstico. Então, ela era contra os médicos, ela não seguia absolutamente nada que os médicos diziam. Quando ela começou a perceber que a gente estava pressionando para que ela seguisse as recomendações médicas também, ela acabou se afastando, e numa outra internação, ela me liga chorando, e eu chego lá, a menina está praticamente morrendo, e a mãe dizia, a enfermeira dizia, avisa essa mãe que se ela não fizer uma hemodiálise, essa menina vai morrer. Então, eu conversando com a mãe, ela disse, não precisa de hemodiálise. Eu disse, precisa. E fui convencendo, e ela resolveu fazer uma hemodiálise. Com isso, eu pedi para que ela retornasse ao tratamento. E ela foi retornando ao tratamento, e ela se recusava a fazer hemodiálise. Porque a mãe, não sei o que ela colocou na cabeça dela, que hemodiálise, ela fez uma no hospital, o rim se recuperou um pouquinho, fez a segunda, melhorou, ela se fortaleceu, a mãe falou, eu quero que ela saia. A mãe literalmente assinava os documentos e tirava a filha do hospital. Então, ela retornou ao tratamento e disse para mim assim, o médico me disse hoje que se eu não fizer hemodiálise, eu vou morrer em 3 dias. Mas, então, eu vou dizer para vocês que vocês não vão deixar eu morrer. Assim, eu falava, não, você precisa da hemodiálise, você precisa fazer só por um tempo, para o seu rim se recuperar, e etc, etc, etc. Mas não adiantava. Chegou ao ponto de que eu pedi que ela assinasse um documento para mim, dizendo que eu tinha indicado para que ela fizesse a hemodiálise, que eu estava dizendo para ela, porque, pensa bem, nos Estados Unidos, essa menina morre ali, em qualquer lugar, né? Então, aí ela assinou, eu fiz que ela assinasse um documento, ela e a mãe, dizendo que o meu conselho é que ela fizesse hemodiálise. Mas não fez. E ela ficou 6 meses no tratamento, sem diálise, só com o tratamento magnético. E ela dizia que quando ela ia ver um médico, ela sorria e falava, está vendo, eu estou viva. Ela ainda debochava dos médicos.
A gente começou, obviamente, a maior dificuldade que nós tivemos, nesse caso de lúpus, foi que o tato magnético era uma coisa dificílima, porque quando você começava a tratar e você chegava na áreas, porque esse tipo de lúpus, ele ataca os órgãos vitais, não tem cura, todos eles, e principalmente os rins, o coração e o fígado. Então, você ia fazer um tato, parecia que tinha um desastre ali naquelas áreas. E como a gente sabia que os rins dela estavam praticamente sem funcionamento, a gente trabalhava, perdia muito tempo nos rins. Mas, eu vou dizer uma coisa, quando a gente conseguia harmonizar os rins, harmonizar um pouco o fígado para fazer um novo tato, o básico parecia ser o grande problema para a gente. A gente tem uma magnetizadora, tinha, que ela se mudou para Orlando, a Andréia, ela desenvolveu uma capacidade no tato e de doação, que quando ela fazia o tato, eu também tenho essa característica, mas a minha só move o dedo. O tato de Andréia move a mão inteira. E eu devia ter filmado para mostrar para vocês no momento em que ela se aproximava do básico. A descompensação era tão grande que você não conseguia ver a mão de Andréia, de tanto que ela balançada devido àquela devido à desarmonia. Então, a gente trabalhava ali bastante, depois da gente conseguir um pouco, a gente trabalhava o básico. Essa paciente resolveu que ela não ia mais fazer o tratamento magnético também. Então, ela disse que não ia mais. E 3 meses depois, infelizmente, a mãe dela chegou em casa e ela estava morta. 2 meses atrás, nós tivemos a infelicidade de participar do funeral dela. Essa é a minha experiência com lúpus. Boa noite. Meu nome é Valneide e eu sou de Aracaju, Sergipe. Não, o meu Aracaju é de Sergipe. É do Ceará, né? Não, o meu Aracaju é Sergipe, o de Ceará é de Adilson. Quando eu vi, quando me mandaram a proposta de uma mesa redonda sobre lúpus, eu me interessei, não por ter muita experiência no caso, mas porque eu tenho uma filha com lúpus. E até ela fez tratamento no Paulo de Tarso por muito tempo, mas por questão de trabalho, ela trabalhava à noite, ela teve que deixar o tratamento. Mas ela passou muito tempo sem tomar medicação e sem crise. Há uns 2 meses atrás, ela teve uma crise com problema na garganta, tomou anti-inflamatório, que é um veneno para ela, principalmente, e o reumatologista, que a acompanha, ele ficou muito preocupado, inclusive querendo fazer biópsia dos rins, mas em Aracaju o problema de nefrologista é uma coisa, e nós lutamos para conseguir. Só que enquanto a gente não conseguia a consulta com o nefrologista para indicar uma medicação que só se consegue pelo Estado, né? É muito cara, não vende em farmácia. Eu comecei a aplicar Passinela. A garganta, nos rins, mas em todos os centros de força. Agora, intensivando na garganta e nos rins. E, graças a Deus, quando conseguimos a consulta com o nefrologista, ele pediu que ela fizesse novos exames e com o resultado ele
achou que não havia necessidade dela tomar aquela medicação. Ela continua sem corticoide ainda e, graças a Deus, saiu do quadro. Ela tinha constantemente infecção na garganta e não teve mais. O humor melhorou um pouquinho e eu continuo aplicando passe nela uma vez por semana. E vim hoje aqui para ver o que é que eu posso, né, a mais adicionar a este tratamento. É por isso que eu estou aqui, Jacó, hoje. Ok. Alguém acrescenta, alguém pergunta, alguém vai contar outro caso? Eu vou citar aqui 2 casos que nós tivemos no Leão. Os 2 foram de lúpus eritomatoso. A primeira paciente, ela fez questão que onde eu fosse, eu divulgasse que ela ficou curada no Leão de lúpus. Ela fazia uso de corticoide também, só que ela não fazia mais atividade física, ela gostava de ciclismo, deixou de fazer, e a vida dela ficou confinada a só ir ao centro receber tratamento, a casa em que ela trabalhava. E ela ficou sabendo do tratamento do Leão, que tínhamos iniciado na época, e ela foi fazer tratamento lá. E revendo a ficha dela, eu constatei que houve muita incidência dos passistas, não houve um tratamento específico com um passista, e sim vários. Mas era evidente a desarmonia no frontal, no humeral, laríngeo, fígado e esplênico. Quase todos os passes há registro dessas desarmonias. E depois de 6 meses, ela fez um exame, o médico retirou a medicação e ela começou a voltar a ter a sua vida normal. E ela ficou realmente curada. E depois ela deixou de frequentar o Leão. Maria da Glória Fossa. Ela pediu que dissesse até o nome dela. Há quanto tempo isso, João? Isso foi há 10 anos atrás. Um pouco mais. E ano passado nós tivemos uma segunda paciente. Ela também fazia uso de corticoide e foram vários passistas com vários registros, mas ainda preponderando frontal, humeral, fígado e esplênico. E um dia ela se sentiu mal, passando mal, teve uma crise depois do passe. E ao retornar, eu pedi que o passista fizesse dispersivo numeral. E depois desses dispersivos, ela teve uma crise de vômito. Mas melhorou, foi embora. Fez mais 4 semanas de tratamento e não voltou mais. Eu a encontrei no supermercado e eu perguntei, por que você não veio continuar o tratamento? Eu fiquei curada. Fiquei curada, não vou mais não. Agora eu vou trabalhar lá na minha casa novamente. A gente perdeu uma informação, não tivemos mais nenhum registro, ela não trouxe os exames. Eu pedi que ela trouxesse o exame. O médico deu alta dela e tudo isso, mas infelizmente ficou perdido o registro. Mas a partir desse dia que ela teve a crise de vômito, a ficha dela ficou com a tarja laranja, que nós lá no Leão adotamos uma tarja verde para tratamentos em TDM. O passista, quando vê a tarja, ele já sabe que tem que fazer TDM, não faz relação, não faz tato magnético. E, às vezes, quando acontece de termos que fazer um tratamento específico de dispersivo numeral, aí nós colocamos a tarja laranja. Tem paciente que tem tarja verde e laranja. Quando tem a laranja, o passista vai e trabalha o humeral com dispersivo. E ela foi acrescentado perpendiculares. E a partir dessa implantação do perpendicular e do passe do humeral foi que ela teve essa melhora. Eu acredito que a influência maior foi devido aos perpendiculares. Ok, alguém mais aqui quer colocar alguma coisa? Ivan?
Na nossa casa, o registro agora é de... Puder falar mais. Chegaram 2 pessoas com lúpus. E eu me inscrevi como ouvinte. Ok, está ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Ah, está ótimo. Então vamos agora aqui aos senhores e senhoras aqui presentes. Alguém quer levantar? Mudesi levantou a mão? O que é que você quer dizer, Desi? Ah, tá bom. Bom, eu lido muito, eu sou nefrologista, sou médico, sou nefrologista, lido muito com lúpus, que é uma doença autoimune, uma doença inflamatória crônica. E a doença autoimune é uma grande sacanagem do organismo. De repente, ele trabalha contra ele mesmo. Então, o organismo começa a secretar anticorpos que vão ser depositados a nível de membrana celular, ou, às vezes, tubular também no rim, e termina fazendo uma lesão crônica. Alguns pacientes, nós temos alguns pacientes que fazem períodos de acalmia. Eles estão usando corticoide, às vezes usando imunossupressor associado, depende do esquema do médico. Sugiram. Deixa eu só... Eu não ouvi, não sei se alguém não ouviu. Fazendo depósitos na medula... Fazendo depósito na membrana celular. Na membrana. Okay. Você tem a célula, a membrana, né, que envolve a célula, o citoplasma. É porque eu tinha entendido medula, você vê que mudaria tudo na minha cabeça. Não. Tá bom. E aí esses depósitos vão fazendo lesão do órgão, vão degenerando o órgão. E no caso do lúpus, nós temos pacientes que têm períodos de acalmia, às vezes até com o médico suspendendo a medicação por um período. De repente essa coisa piora. Nós estamos falando de lúpus eritematoso sistêmico, LSE. Eu quero crer que os vários tipos a que a Onara se referiu são as biópsias renais. Quando você faz a biópsia renal, você encontra vários tipos de lesões, desde lesões mínimas até lesões membranosas. No caso das lesões membranosas é que vem o grande problema do corticoide, porque o que se diz na nefrologia é que na lesão membranosa não adianta usar corticoide. Aí, evidentemente, que esses pacientes ficam entre a cruz e a espada. Por quê? Porque eles vão para o reumatologista que dá corticoide. Eles entram numa fase final de insuficiência renal crônica, passando ou não por uma síndrome nefrótica, que é aquele quadro de proteinúria que foi descrito pelo Marco Aurélio, e edema associado a ascite, que é a barriga d'água, edema recidivante, esse edema vai, esse edema volta. E nesses períodos em que a coisa retorna, recidiva, a gente faz pulsos de corticoide. Aí já não é mais aquele corticoidezinho, a dosinha por dia, todo dia, ou dias alternados, não. Aí a gente entra com pulso de corticoide de várias gramas por dia, durante tantos dias, 3, 4 dias. Você vê, aí piora a coisa muito. E esses pacientes, cronificando essa lesão, eles terminam caminhando para uma insuficiência renal crônica. Vão caminhar para hemodiálise e vão precisar de transplante renal. O quadro, essa conduta dialítica, seja ela diálise peritoneal, CAPD ou hemodiálise, são vários tipos de diálise, ela não cura a doença, ele dá uma descansada no sistema vascular, no sistema hematológico, no sistema, toda a parte sanguínea e no próprio organismo, retirando aquilo que precisa retirar, ureia, outros derivados nitrogenados, mas também dando ao organismo coisas que faltam para o organismo, normalmente com a hipopotassemia, você precisa repor potássio, essa coisa toda. Caminhando, então, para a insuficiência renal crônica, para o transplante renal, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, porque a partir do momento que você põe esse rim, o próprio organismo secretando de novo anticorpos contra o próprio organismo, termina fazendo com que esse rim fique de novo lúpico e caminhando, alguns com 2, 3, 10, 15 anos, depende, de cada paciente de um jeito. Eu tenho um ex-sócio de laboratório que a esposa dele, assim que ele casou, soube que tinha lúpus. Ele falava que era uma grande sacanagem, que ela tinha que ter avisado quando era noiva. Apareceu depois de casada. Isso já tem uns 20 anos e ela está muito bem.
tomando medicação em dosagens mínimas, mas está se mantendo muito bem. Ficou grávida, que é um grande problema no lúpus, é a paciente poder engravidar. E se a discussão é se esse feto vai ou não ter lúpus, que é uma discussão. Eles têm 2 filhos maravilhosos, lindos, lindíssimos meninos, coisa linda, sem nenhum sinal, sem nenhum apontamento para lúpus. Então, o problema do corticoide, o que me impressionava muito na nefrologia, que me impressionou muito, tem lesão membranosa, eu não vou dar corticoide porque a literatura diz que não age. Eu dou. Porque eu quero tentar, eu estou com as mãos amarradas. Ela vai para o reumatologista, ele vai dar. Se eu não der, o reumatologista vai dar. Vai chegar numa fase, por causa da ação do corticoide, que ele retém só de água, aumenta a pressão arterial, em que piora tudo. O corticoide ele é hipercatabolizante, então você vai aumentar, num quadro de insuficiência renal, você vai aumentar a taxa de ureia, a taxa de creatinina dos nitrogenados, piorar a respiração, aumentar a pressão arterial, é um desastre. Aí ela vai no reumatologista, ele passa o corticoide. Ela vem em mim, eu tiro o corticoide. Ele vai lá, põe, vem cá, eu tiro. E o coitado fica parecendo bola de ping-pong, por ser uma doença crônica. Então, no grupo nosso, a gente começou a pensar, mas, gente, nós não vamos tratar... O paciente está sob o uso de corticoide, que a gente sabe que é um negócio desastroso. Eu tenho experiência própria. Eu fiz um hematoma subdural num desastre no ano passado, e o neurocirurgião chegou para mim e disse, você tem que tomar corticoide, que a experiência nossa é que o hematoma é melhor reabsorvido depois de drenado, o hematoma subdural, e você tomando corticoide, você reage melhor. Chega o neuroclínico e diz, não toma corticoide não, que senão é uma desgraça. Mas eu fui muito ajudado, porque eu fiz 2 buracos para drenar o hematoma e os obsessores saíram todos. Então, eu tenho 2 buracos desobsessivos, né, que estão aqui cobertos pela pele. Nesse período de 45 dias, em que eu tive que usar corticoide, porque fiz trombose de pernas, fiz trombose de pulmão, eu estava mais o Ivan, assim, parceirinho lá em cima, na síndrome de Jeca. Eu não sei se vocês sabem o que é a síndrome de Jeca. É Jesus Cristo está chamando. Então, nós tivemos assim, lá, beiraninho, e resolveram dar uma sobrevida para nós, graças a Deus. Ora, com isso, então, no grupo eu fico em dúvida. Mas eu não vai agir, então não vou fazer nada? Vou fazer. E o que nós temos feito, tem uma moça, eu até falei naquele primeiro dia, nós temos uma senhora lá, dona de uma firma, já de uns 35, 40 anos, talvez eu esteja exagerando um pouco a idade dela, a idade de mulher é um perigo se eu exagerar. Aí ela fez uma glomerulonefrite na infância, que todo mundo achou que tinha sarado, desenvolveu um síndrome nefrótico na fase adulta, com proteinúria, etc., foi para nefrologista, começou a usar corticoide, em doses habituais, 60 miligramas por dia, em dias alternados. Ela estava fazendo edemas, inchava muito as pernas, estava muito descompensada. Ouviu falar no centro, foi lá para tratar. O que é que nós fizemos? Como ela estava numa depressão, ela chorava muito, porque o pessoal começou a dizer para ela, essa doença não sara. Isso é um desastre. Eu acho que até eu tenho uma tese para defender na espiritualidade, que médio vidente devia nascer sem corda vocal. Porque médio vidente gosta de ficar falando as coisas. E às vezes coisa que não tem o menor interesse danado quer passar. Todo mundo tem um obsessor de lado, aí quem não tem? Eu acho que só o Jacó que não tem. Eu tenho um punhado, graças a Deus. O Chico Xavier dizia que o dia que ele ficasse sem os obsessores, o trabalho dele seria ruim. Então, essa moça nós começamos a tratar como se fosse uma depressão, mas a partir da reação dela, do 4º para o 8º tratamento, em que ela saiu daquela fase, a coisa mais linda do mundo no tratamento da depressão para mim, aquele paciente que chega, cabeça baixa, que não age, não reage, não interage, e a porta do mundo está fechada para ela, o mundo dela acabou. E, de repente, lá pelo 4º ou 8º tratamento, ela começa a levantar a cabeça, a sorrir.
Nós gastamos 42 músicos para sorrir, para ficar enfesado, gasta 100 e tantos. E essa moça, de repente, ela acordou para a vida. Ela disse assim, eu não vou morrer, eu vou ficar boa. Qual a intenção de vocês aqui? É curar você. Na minha cabeça de médico, eu penso assim, Deus do céu, estou mexendo com a doença crônica. Eu não vou prometer cura, mas estou mexendo com a doença crônica autoimune, que o defeito é do corpo dela. Mas ela melhorou tanto, parou de inchar, não emaciou mais. A proteinúria dela baixou, manteve-se num nível razoável. A médica que ia fazer a biópsia dispensou a biópsia porque acha que ela está muito bem. E ela contou para a médica dela, que está lá no nosso grupo tratando. A médica dela foi minha assistente na faculdade de medicina. Ela sabe que eu sou espírita, que nós estamos trabalhando. Então, eu digo com sinceridade, a partir do momento que ela melhorou, nós começamos a trabalhar o rim dela. Lá no rim, pega o néfron dela, vai lá, desenha o néfron na cabeça e diz, você vai fazer esse rim ficar bom, você está se regenerando. Porque a política anatômica diz que, e fisiológica, que o néfron lesado não é como célula nervosa, como neurônio, que não regeneraria. No entanto, essa moça, o rim dela melhorou, a função renal dela melhorou, laboratorialmente. Do ponto de vista clínico, ela está corada, parou de inchar, não tem mais edema, não tem ascite, e o humor dela se tornou outro. E ela passou de assistida, trabalhou muito tempo, fez curso de passe, curso de tratamento da depressão pelo magnetismo, e está trabalhando na equipe. Então, eu acho que não tem nada mais bonito do que nós fazermos esse tipo de atendimento. Essa informação que Desir deu logo no início, muito importante, de que o lúpus tem períodos de acalmia, de descanso. A nossa paciente, como eu falei, ela tem a doença desde criança, ela já tinha mais de 30 anos de idade. Se foi pelo magnetismo ou coincidência, mas era o primeiro período de acalmia que ela tinha, depois de muitos anos com a doença. Era o primeiro período em que a doença se acalmou e ela se livrou dos medicamentos. Mas eu gostaria de contar um fato ocorrido que tem a ver com lúpus, tem a ver com essa paciente, tem a ver também com sonambulismo. Porque, assim, todos os anos que a gente participa do encontro de magnetizadores, nosso trabalho lá cresce. Cresce em qualidade e cresce em quantidade também. Teve uma época que era assim, todos os anos isso acontecia. E essa paciente de lúpus, ela estava numa fase já, vamos dizer assim, final do tratamento. Ela é médium, participava da nossa reunião desobsessiva. Ela também é sonâmbula, foi a nossa primeira sonâmbula que a gente começou a trabalhar na instituição. Vou contar essa história porque vai nos fazer refletir sobre um outro lado do lúpus e de outras doenças também. E nosso trabalho então estava crescendo, a reunião de estudos mediúnicos com evocações para orientação estava aparecendo, estava surgindo, estava em início. Ela se viu então de uma hora para outra assim com uma grande responsabilidade nas costas. Os obsessores então estavam todos assim bastante ativos. Aí começaram a comparecer na reunião desobsessiva, porque o trabalho estava crescendo, estava melhorando e tal. E ela se sentiu, essa doente com lúpus, ela se sentiu numa pressão muito grande, porque o trabalho dela, a responsabilidade dela na instituição, estava aumentando muito. E o que é interessante, ela não estava mais tomando medicamentos, não estava mais em tratamento, estava no finalzinho já do nosso tratamento magnético, melhor dizendo, não estava mais com medicação. E de uma hora para outra, ela caiu numa crise tremenda de lúpus, que quase que teve que ser internada. De uma hora para outra, mas ela, segundo ela, nada justificava aquela crise tremenda. E aí ela começou a faltar a reunião desobsessiva, a reunião de orientação, o trabalho do sonambulismo. E ela contava que os espíritos chegavam para ela, na casa dela, e diziam, volte ao trabalho. Ela dizia, mas eu não tenho condições de saúde para ir para o trabalho. Eu não tenho como trabalhar assim. Eles diziam, volte, não vai lhe acontecer nada. E aí ela ainda estava no finalzinho do tratamento. Aí dizia, eu vou aplicar o passe nela e vou induzir ela ao sonambulismo. Nós vamos conversar com ela em estado sonambúlico. E quando começamos a conversar com ela, o que é que você sente? Ela disse, medo. Isso em transe profundo sonambúlico. Medo. Medo de quê?
Medo de errar. Começamos a conversar com ela, a esticar a conversa, aí puxando, pegar aquele fiozinho ali e puxar para entender a história, e nós começamos a entender. Ela provocou nela mesma uma nova crise de lúpus, para que ela se isentasse dos trabalhos, para que ela tivesse uma justificativa de não ir ao trabalho, tamanha pressão que ela estava sentindo sobre ela, pela carga de responsabilidades nas atividades que estavam nas costas dela. Como ela não poderia simplesmente dizer, eu não vou mais ao trabalho, ela provoca nela mesma uma crise violenta de lúpus, porque ela teria uma justificativa, ela poderia dizer, eu não vou ao trabalho porque eu não tenho condições de saúde para fazer isso. A partir do dia seguinte, ela começou a melhorar. Uma semana depois, ela não tinha mais crise nenhuma, medicamento nenhum, e voltou aos trabalhos da instituição. Alguém Porque, ali... logicamente, nós aproveitamos a deixa e conversamos com ela, instigando ela, motivando ela a retornar aos trabalhos e a superar toda a crise. Temos aqui agora o Cleves, é o esposo da Internacional. O corticoide, como uma das drogas utilizadas no tratamento do lúpus, é de extrema relevância pelo efeito que ele causa na resolução da doença, quanto aos efeitos colaterais que ele provoca. A nossa experiência com o corticoide, ela se dá com um tratamento que foi apresentado no 5º M pela Andréia, na Gisele, e ela tomava uma carga muito elevada de corticoide e para amenizar as dores, para que ela suportasse as dores que ela sentia. Em determinados momentos nós conversávamos, alguém reclamava de uma dor, de alguma coisa, ela dizia, olha, eu sinto dor todos os dias, não existe dia que eu não tenho dor. E o médico não conseguia entrar ela tinha artrite reumatoide juvenil, e o médico não conseguia entrar com um medicamento específico para a artrite, porque as doses de corticoide na sua máxima dosagem causavam toxicidade no fígado que não permitia que ele entrasse com a medicação específica para a artrite. Então, a Andréia começou, revezando com a equipe de passe que assistia a Gisele, a fazer, corroborando o que a Adilson expôs, concentrações no fígado, no esplênico, seguidos dispersivos. E isso foi potencializando a mentalização, era potencializando a ação do corticoide e fortalecendo a ação do fígado e filtração dos rins, de tal maneira que, mais ou menos um ano, as taxas de TGO e TGP reduziram a normalidade, e aí sim foi possível entrar com a medicação específica para a artrite reumatoide. Então, assim, a concentração seguida do dispersivo no esplênico e no fígado, especificamente, trouxe um resultado extremamente benéfico para fortalecimento desses órgãos que permitisse a redução gradual do corticoide. Eu só queria fazer uma reflexão para o Jacó, agora, para que ele desse uma opinião. O lúpus, como disse o Desi, é uma doença onde o próprio organismo começa a atacar, ataca e acha que aquele órgão é um inimigo. Então, obviamente, se ele ataca a garganta, a faringe, nós vamos sentir no tato a faringe. Se ele ataca o rins, o esplênico, obviamente, vai gritar no momento do passe. E se ele ataca o fígado também, o esplênico vai acusar. Está certo o raciocínio? Certo. Ok. Está certo. Se ele ataca o fígado, o esplênico também vai gritar.
Então, daí eu pergunto, de tudo que nós estamos refletindo na noite de hoje, como trabalhar o lúpus? Nós temos uma grande vantagem, muito grande. Primeiro, a medicina, falando aqui de uma forma muito genérica e até pesada demais, mas eu precisaria dizer isso. A medicina, quando ela classifica as enfermidades como autoimunes, isto é um subtítulo que ela dá para eu não sei como resolver. Esse é um problema da medicina, não é nosso. Segundo ponto, uma historinha extremamente antiga e conhecida. Estudando-se a aerodinâmica de um besouro, chegou-se à conclusão de que um besouro aerodinamicamente não pode voar. O besouro não sabe disso, por isso ele voa. Isso tudo diz que, apesar de todas as confirmações da postura médica, diz que existe uma outra realidade. Nós estamos à frente, e aqui eu vou usar aquilo que o Adilson falou há pouco, ser passista é fácil, magnetizador é difícil. Nós estamos muito além dos passistas. Por quê? Porque os passistas dentro do sistema de hoje, eles têm umas respostas prontas, encaixadas, perfeitas, totalmente não funcionais. É porque a pessoa tem dívidas de outra encarnação, é porque a pessoa não tem merecimento, é porque a pessoa não tem fé. Então, de partida, nós estamos levando vantagens em cima dos grupos médicos, genericamente, como eu estou colocando, e em cima do grupo dos espíritas que insistem em desvalorizar o magnetismo. Como é que nós vamos atacar? E aí eu vou ficar ali no ponto mais complexo nosso, descobrir de onde parte o sistema. Uma coisa parece que é visível. O sistema, ele não parte de onde nós estamos localizando a incidência da enfermidade. Porque se fosse assim, era fácil para todo mundo, era fácil para a medicina, era fácil para qualquer um de nós, seria fácil de qualquer maneira. Se alguém me diz, e essa informação é extremamente comum, Jacó, mas e se isso for um problema reencarnatório? Como é que a gente vai resolver? Eu digo, é simples. Porque um problema reencarnatório, ele se transmite para esta encarnação através de um campo chamado, genericamente pelo senhor Allan Kardec, de perispírito. Quando Allan Kardec fala de perispírito, ele diz, perispírito não é espírito, é uma matéria quintessenciada. Porque se fosse espírito, não seria matéria. Então, nós já temos aqui vantagens. Alguém tem um problema reencarnatório. Eu tenho o lúpus porque na vida passada, o que é que tem na vida passada? Não me interessa. Porque eu sei que a lei da reencarnação, em vez de me dizer que Deus deu a lei de reencarnação para punir, eu aprendi que a lei da reencarnação é para gerar novas oportunidades. Então, eu tenho a lei de reencarnação a meu favor e não contra. Então, se um paciente tem lúpus ou o que quer que seja por um problema reencarnatório, ele veio porque precisa corrigir, retificar, redimir, refazer o erro. E não a gente dizer, está vendo, você é assim porque errou da outra vez. Eu tenho usado muito frequentemente uma resposta de dizer, os médicos têm sido muito mais humanos e cristãos do que nós espíritas. Porque se alguém se acidenta lá fora porque estava embriagado, ele chega no hospital, o médico, na sua profissão, ele não quer saber sua identidade, se você está, se você deixou de estar, de onde você veio, de onde você vai, se você acredita nele ou não. Ele vai fazer o que precisa ser feito. Mas se você sofreu uma queda emocional, moral, psicológica ou mesmo de enfermidade física, você chega num centro espírita, e aí temos o relato da Fátima ainda há pouco, você vai ter que fazer uma série de cursos, mudar o seu mundo íntimo para um dia ver se você merece receber uma bênção.
Por que eu coloquei tão longa a minha resposta? Primeiro, para dizer que, ao contrário do que pode imaginar, nós estamos na vantagem. Nós estamos na vantagem em relação a qualquer referência que a gente tenha, desde que a gente pense dessa forma. Então, eu sei que tem um problema que está começando no envolvimento da célula. E onde é que está essa célula? Não importa. Para mim não me importa no primeiro momento. Eu quero saber de onde é que está vindo isso. Quando eu falei aqui, que apesar de que a emoção terminou me atrapalhando, de que em determinados pontos que eu estou procurando eu não encontro, e passo, não encontro, eu tento pelo menos detectar que centro de força está em desarmonia em primeiro plano. E depois eu posso ir sim para os pontos. Então, em vez de eu começar, imaginemos por hipótese, o lúpus começou acendrando toda a sua força em cima do rim direito. Eu já estou sabendo disso, porque eu já tenho um laudo, a pessoa já fez exame, já está tomando medicamento, o rim direito está se complicando. Mas eu vou lá no rim direito, eu encontro uma sensação de que tem um órgão que está em falência. Mas o que eu estou querendo saber é por que ele está falindo, quem foi que mandou essa ordem para ele. Nós temos a mania de achar de que tudo veio da cabeça também. Ok, pode ter vindo da cabeça, mas a cabeça mandou e alguém obedeceu. Quem foi que obedeceu? Eu invado, eu pesquiso, encontro um centro, ou um ponto. E agora eu vou tomar um novo exemplo deste evento. De repente está lá numa veiazinha na perna, que não tem nada a ver. Se eu quero pegar o exemplo da depressão, que era até então só na cabeça, eu encontro a depressão localizada no esplênico. Então eu não tenho condicionamento. Eu sei que tem um problema. Se eu posso localizar um ponto, meu rim direito, força no rim direito e tenta agora vir sentindo todos os centros. Qual centro repercute melhor naquele ponto? É um bom começo. Aquele caso que eu falei da moça com problema de visão, como é que a gente partiu com mais segurança? A visão não dava para detectar melhoras. Sai sondando tudo. De repente, em cima do fígado, você localiza ali um foco. E, de repente, você usando a ponte energética entre os dois, por favor, entendo aqui como ponte energética, como uma imagem, uma figura de imagem. Usando esta ponte, você descobre que toda vez que você movimenta no fígado, o globo ocular reage. Então, tem ligação. É o princípio do sistema. Pode ser que esse já seja um sistema secundário, mas para você que estava pensando só num foco, você começou a invadir um segundo terreno. No final da história, mas isso é muito difícil. E quem foi que disse que ser magnetizador é fácil? Se alguém disse, enganou alguém. Magnetizador é alguém que vai ter que estudar, assim como qualquer bom médico, ele vai ter que estudar o resto da vida, se é que ele quer ser um bom médico. E quem foi que não assistiu à minha primeira participação neste evento, quando eu disse o que nós devemos ser bons? Para sermos bons, temos que testar, temos que pesquisar, temos que ir atrás. Respondendo objetivamente a Ionara, como é que a gente faz agora para descobrir o lúpus? Testar, experiência, não ter medo. Magnetizador com medo é péssimo. Ele não pode ter medo de nada. Agora, ele tem que se cercar de toda a segurança para, se der um erro, ele saber que ele vai ter que corrigir. Com isso, a gente vai longe. Sem isso, a gente vai ficar vagando. Pois não, senhor? Eu, como ouvinte, bom ouvinte, né, e aluno aqui, que eu estava anotando tudo. Não sei se vocês anotaram. Inclusive, quem foi que falou. Para depois dizer que não falou. Depois de Jacó feita a análise, e depois que todos aqui na mesa redonda colocou os seus pensamentos, eu estava aqui analisando com a Ionara, veja bem, todo mundo disse que ele tem problema numeral. Depois disseram que ele tem problema no esplênico e que ele tem ligado aos rins. Certo? Eu estava dizendo a Ionara que, como eu não tive tempo de falar isso, eu perguntei ao doutor Claudio Andor que nós tratamos de esquizofrenia, a gente usa TDM1, mais um passe que o grupo chamou diferenciado.
O doutor Cronô mandou fazer o passe transversal cruzado coronário à altura do cardíaco, pelos dois lados. Então, nós fazemos do coronário ao cardíaco, até a altura do cardíaco pelo lado esquerdo, e isso nós fazíamos 5 vezes, e depois pelo lado direito. 3 passos transversal cruzado, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. E o resultado na esquizofrenia foi excelente. Foi apresentado em Aracaju. E aí, eu, como vinha para aqui, e a Ana ia falar de esquizofrenia, e eu perguntei ao doutor Coriondô, doutor, o que é que faz do diferenciado? Porque todo mundo lá chama de diferenciado, não sei por quê. Quem botou o apelido, eu não sei. Certo? Mas é um transversal cruzado, lateral, entre o coronário e a altura do cardíaco. Não, é a mesma coisa. Vai do coronário à altura do cardíaco e vai do coronário à altura do cardíaco. Vai do coronário 5 vezes. Aqui, vai. Não, transversal cruzado, pelo lado. Para saber se é aqui, na sua lateral que você faz ou é na... Por favor, você usa o João ali. Eu não posso dar passo, não, mas vocês querem, eu dou. Não é para dar passo, não. Só mostrar. Não. Pouca coisa eu posso fazer, muito não. Por conta da idade. É a idade, eu sou idoso. E deficiente, eu sou deficiente. Eu tenho vontade, né? Então, a pessoa está deitada, né? Deitado. Aqui, João está deitado. Veja que ele está deitado, né? Olha. Eu vou dar o passo transversal cruzado, olha. Na altura do cardíaco. E pelo outro lado, a mesma coisa. Transversal cruzado, à altura do cardíaco. Eu perguntei a ele o que efeito tinha esse passo diferenciado. Que o pessoal chama, é apelido da gente, baianada, isso aqui é baianada. Não, isso é baianada. Aí ele disse assim, meu filho, o transversal cruzado lateral entre o coronário e o cardíaco, ele é uma asepsia áurica. Eu tomei logo um susto, ele quer o quê? Ele disse, uma asepsia áurica, é uma limpeza da sua aura. E também ele faz a higienização do perispírito. Oi? Né? Então, se isso... Que o grupo informou aqui, que eu anotei, certo? Eu anotei, fiz questão de anotar, para não ter negócio de dizer que não disse. A Dilson disse, a Ana disse, não sei quem disse, né? Se essa informação está correta, então o tratamento TDM1, eu poderia testar o TDM1 com o diferenciado e mais o perpendicular, que de acordo com o João, ele disse que o efeito do perpendicular foi muito bom no tratamento do lúpus. Então, é isso que eu vou fazer com os 2 pacientes lá no Clodionô. Mais alguém aqui quer falar, perguntar? Diga, doutora Fátima. Não, só para fazer uma complementação, isso é experiência que eu, né, de 25 anos de medicina, e não só minha experiência, mas isso já é comprovado cientificamente, realmente, como o doutor Desi falou, a paciente de lúpus tem muita dificuldade para engravidar. Mas, quando ela engravida, é o período em que ela fica mais saudável, por incrível que pareça. Então, isso tem que ser pensado direitinho, né? Porque a natureza é perfeita, né? Então, o enfoque é o feto e simplesmente o sistema imunológico esquece dela, deixa ela em paz, digamos assim, né? Então, aonde que a gente pode usar isso? Eu não sei, né? Estou começando na magnetização agora, né? Estou debutando na magnetização. Então, o que a gente pode... como a gente pode utilizar isso a nosso proveito, né? Vamos engravidar magneticamente, porque parece que é uma boa solução. Vocês tomam cuidado com esse magneticamente engravidar, porque o Bacelli soltou um livro em que os espíritos fazem o servicinho lá em cima e já engravida lá, não precisa nem vir aqui. Tá? Esse é um livro que o Bacelli publicou agora, o ano passado. Eu fico numa reflexão seguinte, você tem um sistema imunológico que não está atendendo um feedback normal. Ou seja, nós temos complexos imunológicos, reação antígeno-anticorpo, que normalmente isso teria que ser eliminado. E, ao invés de ser eliminado por um mecanismo que não entendemos bem, isso é depositado, esse complexo imunológico, a associação antígeno-anticorpo, a nível de uma membrana e vai provocar uma lesão do órgão.
Se nós fizéssemos, a gente tentou isso nessa paciente que deu uma melhorada boa. Se nós disséssemos para os produtores, e a palestra da Andréia, produtores de linfócito T, aqueles linfócitos da defesa, das células de defesa, informar seu sistema imunológico, você está de cabeça para baixo, vamos dar um jeitinho de ficar de cabeça para cima. A gente trabalhasse o timo, entrando aí pelo laríngeo, passando perto do cardíaco, que pouca gente trabalha o timo. Na medicina, a gente sabe muito pouco sobre o timo. É tanto que o Luiz Sérgio, na USP, está fazendo um trabalho sobre o timo, porque a semelhança da pineal, quando isso, na idade adulta, em que a pineal calcifica, forma cristais, o timo também atrofia e não tem função mais. Mas energeticamente tem, nessa produção de anticorpos, de defesa do organismo. Nessa paciente, a gente trabalhou bem o timo, trabalhou bem a medula external, trabalhou bem a medula do isquio, né, aqui no quadril, dos ossos, tentando fazer com que essa fabricação dessa defesa não ficasse invertida, com feedback invertido, enganado. Porque, normalmente, a gente forma a defesa, esses anticorpos são eliminados e a gente fica bem. Aqui, ao contrário, a defesa está formando, não se sabe ainda por que mecanismo, mas prejudicando o próprio organismo. A gente trabalhando no sistema imunológico, não seria realmente uma coisa a ser pesquisada? Ok, apesar de eu ter brincado com a questão da gravidez magnética, apesar de eu ter brincado com isso, muitas vezes são nessas conexões de exemplos que a gente encontra a solução. Lógico, o que seria uma gravidez magnética? Disparar o mecanismo que, quando alguém engravida, gera as reações que o Desir colocou. E que, seguramente, o Adilson, na sua última fala, ele colocou, olha, não vamos estudar os pacientes como corpos, porque senão a gente vai cair no máximo no limite que a medicina já chegou. A gente tem que ter a visão que o Espiritismo propõe. Tem um corpo físico, mas tem um corpo energético, fluídico, que é o perispírito, e tem a essência espiritual. Se a gente começa a abrir mão das outras reflexões, a gente vai abrir mão de tudo que, de fato, nós deveríamos ter como matéria básica. Então, desculpe só pela brincadeira, mas eu ia pontuar do mesmo jeito. Vamos engravidar magneticamente? Como? Não é engravidar. Mas é saber o que acontece. Por exemplo, a gente já tem aí um ponto de partida fisiológico. Uma mulher engravida, então o sistema imunológico dela para de agredir e favorece a vida. Ok, então como é que a gente vai ver? Por que houve agora essa inversão? São raciocínios assim que podem nos levar a tentar outros modelos, outras experiências e chegar onde nós queremos chegar. Era exatamente isso que eu ia falar, Jacob. Na brincadeira, né, que você tirando engravidar. E aqui foi como você falou que eu pensei. Poxa, como Fátima disse, o organismo esquece. Então, através do magnetismo, como vamos não engravidar, mas mudar o foco que o seu próprio organismo esqueça a sua doença autoimune e se focalize em outra coisa. Exatamente como você disse. Às vezes, nessas conversas, é uma brincadeira. E sim, como? Nós podemos tudo através do magnetismo. Ionara falou, todos falaram aqui. Nós podemos fazer o que a ciência faz. E através disso, sim, como você falou. Por que não tentar esquecer e dar como ponto de partida? Beleza. Só para não deixar a menor dúvida sobre o que eu falei há pouco. A sonâmbula, ela relacionou o medo dela de errar, segundo ela, a um erro que ela cometeu no passado. Ela não falou nada, absolutamente nada, sobre a ligação do lúpus atual com o passado. Ela relacionou o medo de errar novamente com o passado. O lúpus, ela não falou absolutamente nada nessa relação aí. Eu queria fazer apenas uma colocação, né, que ontem foi falada aqui pela Andréia e também pela Iamara, sobre o tratamento do Parkinson e do Alzheimer, que o esplênico estava gritando, né? Foi a colocação que você fez novamente essa colocação, achei muito interessante. Aí eu fui me perguntar, né, dentro do conhecimento médico, eu fui me perguntar o porquê, e pesquisando, essa pesquisa foi feita essa noite, eu lembrei aqui, no momento do IGF-1,
E fui a fundo na pesquisa essa noite, até para ver se teria alguma correlação. Eu acho que sim, né? No caso, nós temos dentro do cérebro um órgão chamado hipotálamo. O hipotálamo, ele secreta um hormônio chamado hormônio de crescimento, que estimula a hipófise ou pituitária a produzir o hormônio de crescimento também, levando à liberação do IGF-1, que é uma insulina símile, uma substância, né, para não ficar muito complexo. Então, o hipotálamo, ele estimula a hipófise, que, por sua vez, secreta um hormônio do crescimento, e a produção desse hormônio de crescimento leva à produção de um fator insulina símile pelo fígado, não é pelo pâncreas, tá? Pelo fígado. A função desta substância é regeneração de tecidos, normalização da pressão arterial, regeneração muscular, aumento do crescimento, regeneração da pele, né? Entre outras coisas mais, né? Inclusive de regeneração nervosa, tá? Porque antigamente se achava que o sistema nervoso não era capaz de se regenerar. Eu, quando estudei ciências, a gente aprendia isso, que era a única célula do corpo humano que não se regenerava, era a célula nervosa. Hoje, isso caiu por terra, ela se regenera, sim, não no mesmo grau que as outras, mas ela se regenera. Então, o IGF-1 produz essa regeneração. Quando você tem, até a adolescência, 100% dessa substância é ativada, certo? Quando você tem os 40 anos, você produz apenas 1/3 dessa substância pelo fígado, e aos 60 anos, apenas 25% dessa substância. Então, existem estudos que o objetivo maior, claro, eu não vou entrar aqui, eu ia falar uma bobagem, mas, enfim, o objetivo maior é o rejuvenescimento, né? Chegar além dos 100 anos de idade, que seria a idade máxima para um ser humano. Então, o objetivo hoje é objetivando uma sobrevida maior. Então, aumentaram os estudos sobre essa substância e existem medicações no mercado que fazem com que o IGF-1 seja secretado pelo fígado. Então, você toma um hormônio do crescimento vegetal para estimular o IGF-1 pelo fígado e retardar o envelhecimento. Cresce cabelos, a textura do cabelo modifica, o cabelo branco, você passa a ter pigmentação do seu cabelo, você emagrece, os níveis de colesterol normalizam. Enfim, é o paraíso na Terra, né? Então, quando você colocou, né, a André também colocou ali, me veio à luz, que o fígado, aquela área esplênica grita, sem dúvida alguma, o fígado ali está tentando desesperadamente produzir IGF-1 para corrigir a lesão nervosa que ele está tendo, mas ele não consegue, certo? Porque não existe um estímulo do hormônio de crescimento para isso, porque a hipófise não está produzindo. Então, de repente, se houver uma ativação do hipotálamo e, ao mesmo tempo, uma ativação do centro vital esplênico, talvez a gente consiga, né, melhorar esses pacientes, acredito eu. É o mesmo caso do lúpus, né? Porque se o IGF-1 objetivo, uma regeneração tecidual, entre outros benefícios, mas uma regeneração tecidual, consequentemente, o rim também vai ser regenerado, né? Acho eu que seria por aí, né? Yes! Jacó, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Um minuto. 30 segundos. Eu estou Beleza. traduzindo o livro do Barão de Dupé. E muito interessante, um dos últimos livros que ele escreveu. E ele diz o seguinte: o fluido magnético, achei interessantíssimo isso. O fluido magnético, ele age de acordo com as leis da natureza, a não ser
que você o direcione para outra coisa. Então, essas são as palavras do barão. Ele age de acordo com a lei da natureza, a não ser que você dê a ele um comando diferente do que das leis da natureza. Então, daí eu recebo muito essa pergunta, não sei se Jacó já respondeu essa pergunta, o que a gente deve pensar no momento do passe e qual é a reação de uma imposição. Você pensa em quê? Você está concentrado em quê? O que vai o seu pensamento, né? E eu acho que, tendo isso em mente, de que o fluido magnético segue uma lei da natureza, a não ser que você interfira e dê o comando que ele quer, isso aí vai te dizer o que você tem que pensar no momento do passe. Okay. Era isso, obrigada. Pai, seja feita a vossa vontade. Muita paz, muito obrigado, obrigado, e vamos felizes. Obrigado.